Bom dia, igreja, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar esse momento de louvor agora aqui com todo o distrito, né? A gente está muito feliz de poder estar aqui louvando a Deus. Vamos começar esse momento agora com uma oração. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem guiado, muito obrigado porque o Senhor nos permite estar em Tua presença aqui hoje, ó Pai. Te agradecemos muito, 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 porque o Senhor tem demonstrado o Teu amor conosco de todas as maneiras possíveis, ó Pai. Te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, na vida da Tua igreja, ó Pai, na vida da Igreja Metodista Livre também, do distrito, ó Pai. Que o Senhor possa estar com todos os pastores, com todas as igrejas que nesse momento vão estar aqui adorando o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa estar entrando pelos nossos ouvidos e atingindo nossos corações, ó Pai, através de toda a Tua mensagem que o Senhor planeja deixar aqui também hoje, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é muito bom, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco agora, Pai. Nos acompanha nesse momento de louvor, nos acompanha aqui nesse momento de adoração, pois estamos aqui apenas para honrar o Teu nome, ó Pai, e louvar o Teu nome, Senhor. Que eu te oro, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Vamos começar com o primeiro louvor. E lá em João 4:23 diz, né? Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, né? Que a gente possa estar entrando nesse momento de louvor em espírito e em verdade, né? Independente de onde quer que nós estejamos, né? Independente, que a gente possa sempre estar louvando nosso Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra já
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, iniciando louvor. Amém, né? Que a gente possa estar sempre em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus. O próximo louvor, ele é um louvor, inclusive, que o pastor Joel trouxe, e a passagem bíblica, né? Do Caminho de Emaús na semana passada aqui na nossa Igreja Metodista Livre de Apucarana. E uma das coisas muito, muito legais que diz nesse louvor é do Caminho de Emaús, né? E nessa letra, né? Num pré-refrão que existe nela, diz que a gente arruma a nossa casa, né? Perfuma toda ela e nos preparamos a mesa para a gente deixar Deus tomar o lugar de honra mesmo, né? Então, que a gente possa estar fazendo isso agora, mas que a gente possa estar arrumando a nossa casa, seria a gente, né? O nosso coração, estar pedindo perdão pelos nossos pecados e deixar o nosso corpo, o nosso espírito muito deixando Deus entrar mesmo, né? No nosso, dentro do nosso coração. Então, que a gente possa estar sempre, né? Sempre arrumando a nossa casa, perfumar ela toda e estar preparando a mesa para Deus tomar o lugar de honra nas nossas vidas. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Entrou em casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Só no lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. O próximo louvor, ele vai ser destinado a dízimos e ofertas, né? Então, que você possa fazer uma transferência, que você possa fazer um Pix. E eu costumo sempre brincar, né? Que, na verdade, tudo que a gente possui, tudo que nós temos de fato, é de Deus, né? E no dízimo, nas ofertas, nós apenas devolvemos uma parte do que é de Deus para o reino, né? Para a manutenção e glória do reino. Então, que você possa estar ofertando, que você possa estar dizimando, né? Seja na tua igreja, seja agora pela manhã, ou seja no culto à noite de algumas igrejas do distrito também que tem um culto. Então, mas que sempre possa estar lembrando, né, dos dízimos e das ofertas para manutenção do reino. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir
de tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Isso. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu esse momento, essa oferta, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu reino, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado o teu reino, Pai. Que o Senhor possa continuar mantendo o teu reino, Senhor. Que o Senhor possa continuar cuidando sempre da vida dos pastores, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre guiando a vida dos pastores e suas famílias, ó Pai. Sabemos o quão difícil é a cuidar de uma vida de uma igreja, ó Pai, que o Senhor sempre possa estar acompanhando o caminho do pastor, que nada de mal aconteça com a vida deles, ó Pai, e que o Senhor sempre possa estar cuidando da vida da tua igreja também, ó Pai, assim como o Senhor tem feito até aqui. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos por essas ofertas e por esses dízimos também, ó Pai. Eu te oro, te peço, te agradeço, Jesus, amém. O próximo louvor é um louvor que eu particularmente gosto muito, e acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito desse louvor, e é Ousado Amor. E quando a gente pega a letra dela, né, que foi escrita em inglês e traduzida, né, e na verdade na versão em inglês dela, eu escutei esses dias um pastor dizendo que se chamava Reckless Love e fui procurar, né, e a tradução de Reckless é um amor irresponsável, imprudente, temerário ou descuidado, né? Então, se você pesquisar no próprio Google mesmo, ele vai dizer que é um amor irresponsável, né? E esse amor irresponsável que a gente que Deus nos dá, né? Que é exatamente isso. O quanto a gente peca, o quanto a gente erra, e Deus continua mesmo assim nos perdoando, às vezes até cometendo o mesmo pecado, e isso sim é um amor um ousado amor de verdade, né? Um amor que a gente tem que sempre honrar por ter Deus, né? Porque nós como seres humanos, a gente sempre acaba pecando, a gente acaba sempre errando muito, né? E Deus sempre nos perdoa dos nossos pecados, né? E o quão imprudente é você, imagina você gostar de uma pessoa, você amar uma pessoa, e essa pessoa fazer tudo de ruim com você, e todas as vezes que ela erra com você, você acaba perdoando essa pessoa. O quão difícil é, né? O quão imprudente é você amar uma pessoa assim, que é só o amor de Deus com nossas vidas, né? E quando a gente vai mais profundo, né, na letra desse louvor, que é exatamente a parábola da ovelha perdida, né, em Lucas 15, diz que Deus se alegra, né, quando a gente deixa as 99 ovelhas para buscar uma ovelha perdida. Então, que eu acredito que nesse momento, né, que você possa estar em tua casa, né, e que você possa estar ouvindo esse louvor, ou onde quer que você esteja,
que nesse momento você possa, né, lembrar de uma pessoa ou se perdoar de alguma pessoa que já te machucou algum dia. Manda uma mensagem, né, manda um WhatsApp ou uma ligação, né, como forma de perdão mesmo, pedindo perdão, né, porque essa ovelha perdida, ela sempre se alegra quando volta para o reino de Deus, né, que que todas as ovelhas perdidas, que você possa lembrar e que você possa estar levando a palavra de Deus para essas ovelhas, que de fato você possa estar nesse momento mandando uma mensagem, ou até às vezes ligando, para que Deus possa estar tocando o coração dela também, para ela voltar para o reino, né? Pois assim Deus se alegra. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nas tuas próprias sombras escalam montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
deixa a 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, né? Vamos encerrar esse momento de louvor agora com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor, mesmo a gente sem merecer, o Senhor se entregou por nós, ó Pai. Muito obrigado porque não somos merecedores do Teu amor, Pai, mas muito obrigado porque por graça o Senhor nos amou. Senhor, eu te peço que eu possa estar agora com esse momento de mensagem, abençoando a vida do pastor Joel também, ó Pai, que eu possa estar fazendo com que essa mensagem chegue a cada vez mais e mais pessoas, ó Pai, que essa mensagem do Teu amor possa cada vez mais preencher os corações que necessitam da Tua palavra, Pai. Que eu te oro, te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. I think the Free Methodist Way is... The Free Methodist Way. The Free Methodist Way is... Well, the Free Methodist Way is... The Free Methodist Way is about these values empowering us as churches to make a huge contribution into society. It's life-giving, it's love-driven, it's Christ-compelled. Freedom to experience His transformation in our life and then see that transformation work in the life of another person. The Free Methodist Church is built on foundations that are really ancient and unchanging, and at the same time speak exactly into the moment that we're in. We have a history of Free Methodists as running to the margins. This empowerment that the Free Methodist Church seeks to give people that can be the least and last of society really kind of moves my heart. And we don't wait for them to just come our way. We go out into the different places and spaces. Worshiping together, working together, and walking together as one. And this demonstrates to the world the power of the gospel. I love the way that these values really connect. One leads to another. It's a way to experience abundant life. It calls us to run to the margins, to see the image of God in every person, filled, empowered by God's Spirit, defined by the fruit of the Spirit, and to be able to offer that to other people, to offer that to God. I want that, and I hope everybody wants that, because that's part of who we are as Free Methodists. The Free Methodist Way empowers us to make a difference in this world. The Free Methodist Way helps us to be all that God has called us to be, and not just be a show. Because we all want to hear, well done, thy good and faithful servant. Drop the mic. Yeah, I'm excited to be a Free Methodist. I love being a Free Methodist. And I pray that we champion this Free Methodist way across the world. A gente traduziu o material e o material está disponível para todos nós. Então, todas as palestras que a gente tem e os estudos, eles têm lá, todos dentro desse site. E aí nesse site tem esse vídeo que a gente acabou de passar para vocês, mas esse vídeo ele vai explicar um pouquinho para a gente um pouquinho dessa alegria, né? Desse orgulho humano, né? De pertencer a uma denominação, de pertencer à Igreja Metodista Livre, tá? Então, cada mês, a partir de hoje, desse mês, né? Abril, maio, junho, julho e agosto, todos os meses a gente está fazendo um estudo bíblico sobre o que é ser metodista livre, e todo o último domingo do mês, a gente vai ter um culto junto. Então, mês que vem vai ser dia 28 de maio, grava aí na sua agenda, 28 de maio é o 5º domingo do mês, a gente vai ter mais um culto, 29 de maio, vai ter mais um culto distrital, né? E uma das nossas 9 igrejas vai fazer o louvor, um dos pastores dessas 9 igrejas vai estar trazendo a palavra, né? Então, assim, é uma conexão que a gente está tentando fazer. É muito interessante da gente pensar em participar disso tudo, de engajar isso tudo, para a gente poder lutar
por ser um, lutar por estar caminhando junto e se ajudando um ao outro, tá? Então, o tema desse mês é dos 5 pontos, né? A Metodista Livre, nós temos 5 pontos dentro da nossa doutrina que são importantes para nós. E dentro desses 5 pontos, a gente vai falar sobre multiplicação, sobre revelação, sobre justiça, sobre colaboração. E hoje, o tema de hoje é santidade. E eu queria dizer para vocês que a santidade é a marca do verdadeiro cristão. Essa frase não foi eu que inventei, mas quem colocou essa frase, a santidade é a marca do verdadeiro cristão, é a nossa episcopisa. Sabe que a Metodista Livre tem um bispo, né? E nós, do Concílio Niqueu, nós estamos num processo provisional de se tornar independente, mas ainda nós estamos ligados ao presbitério dos Estados Unidos. Então, o nosso bispo é uma mulher, então não existe a palavra bispa. Existe a palavra episcopisa. Então, a nossa episcopisa, que é a Linda Adams, ela escreveu uma matéria, tá lá no site do Ser Metodista Livre, se você quiser olhar, mas ela disse essa frase: a santidade é a marca do verdadeiro cristão. Eu queria ler um texto com vocês em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Hebreus 12, 14 diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Eu quero. Todo mundo quer ver o Senhor. Para a gente ver o Senhor, a gente vai precisar encontrar essa santidade, né? E nessa matéria da episcopisa, Linda Adams, ela escreveu uma frase que eu gostei muito. Ela diz o seguinte: ser metodista livre começa com a santidade que gera vida. Graças aos nossos ancestrais, uma transformação radical de mente e coração, resultando em amar totalmente a Deus e ao próximo, e era considerada a herança dos filhos de Deus. Então é interessante que a Linda, ela tá dando para a gente uma perspectiva, uma ideia do que é ser metodista, o que é ser metodista livre. E quem são esses ancestrais metodistas livres? Deixa eu contar para vocês um pouquinho. A Igreja Metodista Livre, ela surgiu dia 23 de agosto de 1860, em Genesee, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Um grupo presente à fundação era composto de 15 pastores e 80 leigos que clamavam contra a falta de espiritualidade e as injustiças sociais no tempo deles, enquanto buscavam preservar o ensino da santidade, conforme ensinou o precursor da metodista John Wesley, grande avivalista do século XVIII, precursor desse movimento que nós pertencemos, que é o movimento metodista. Então, o principal líder da fundação da Igreja Metodista Livre é um pastor, um reverendo, chamado Reverendo Benjamin Titus Roberts. Reverendo Benjamin Titus Roberts, e ele organizou os fazendeiros em espécie de sindicatos e cooperativas, para que eles conseguissem ter os mesmos direitos das grandes corporações. E ele também escreveu um livro sobre administração econômica para benefício das pessoas comuns. Ele acreditava que a vida com Deus não mudava somente os nossos gostos, as nossas vestimentas, mas transformava radicalmente o nosso coração e a nossa mente. Por isso ele entendia que a salvação traria uma mudança comportamental da sociedade. O mesmo que o Paulo pregava em Romanos. Se você abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, era isso que o Benjamin Titus Roberts pregava. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Então, o projeto, a Metodista Livre não é uma igreja que prega uma doutrina que simplesmente muda o seu comportamento, mas ele muda a nossa mente, o nosso coração. Isso não pode afetar só as nossas atitudes, mas ele afeta até a sociedade, até o jeito que a gente enxerga o mundo. O cristianismo, ele não pode se limitar simplesmente a eu parar de beber e parar de fumar. O cristianismo, ele é algo muito maior do que isso. O cristianismo, ele traz uma alteração comportamental dentro da sociedade. Então, assim, a Metodista Livre, ela tem esse pensamento de que nós não ficamos só numa mudança de antes eu não ia para a igreja e agora eu vou para a igreja, mas não, nós fazemos parte de uma mudança comportamental e de uma mudança socioeconômica que faz uma mudança, alterar a sociedade. A palavra livre, né? Nós falamos Metodista Livre. E por que é livre? Alguém já te perguntou por que é livre? Né? Mas por que você é livre, né? Se uma é livre, a outra é presa? Não é, né? Então, assim, você tem a metodista normal, a metodista original, e você tem a metodista livre. Por que a metodista livre é livre? E por que tem o livre no nosso nome? E agora eu vou explicar, e você vai gravar, e toda vez que alguém perguntar por que é livre, você vai saber explicar, tá bom? A palavra livre, ela trouxe essa sugestão, porque ela foi sugerida e adotada pela igreja que lutava pelo abolicionismo, né? Então, não hoje, né? Mas assim, naquela época, a metodista era a favor do escravismo. E aí um grupo dentro dessa igreja falou assim, nós não somos a favor da escravidão, nós somos abolicionistas. Então, uma das razões do porquê que se tornou livre é porque um grupo dentro da metodista lutava pelo abolicionismo. Outra razão é porque a igreja naquela época criava bancos que deveriam ser gratuitos para todos, fornecendo acesso total aos pobres, ou seja, existiam cadeiras cativas para aqueles que eram mais ricos. Então havia uma certa acepção. Então os livres queriam ficar livre disso, né? Porque eu acho que se os pobres não podiam sentar, nenhum pastor ficava sentado, né? A gente ficava só em pé, né? Né? Então, assim, os pobres não tinham vez dentro da igreja, você entende? Era uma igreja que favorecia as pessoas mais abastadas, e a gente queria ficar livre disso. Outra questão, e essa aqui acho que é a mais legal de todas é essa, tá? Diz o seguinte, que a nova igreja esperava liberdade de culto no Espírito Santo, em oposição a uma formalidade sufocante. Olha que interessante. A Igreja Metodista Livre é livre porque nós somos livres para experimentar a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Isso não significa que nós somos pentecostais, mas significa que a gente tem um pezinho muito forte ali. Porque a gente é livre, a gente não precisa ficar preso às formalidades do culto. Eu acredito que o culto precisa ter ordem. A Bíblia fala, o culto precisa ter ordem, então não vai virar uma bagunça, mas nós precisamos ter um culto que tem liberdade de o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Outra razão é a liberdade das sociedades secretas e juramentadas, em particular loja maçônica, de modo a ser total lealdade a Cristo, ou seja, nós não precisamos fazer parte de sociedades secretas e juramentadas, mas nós podemos simplesmente ser cristãos. A outra liberdade é a liberdade do abuso da autoridade eclesiástica, devido à ação do bispo permitir a expulsão de 120 clérigos e leigos que formaram o Livre, o Metodista Livre. Então, essas pessoas dentro da denominação, dentro da igreja, eles estavam lutando por essas liberdades que eu estou falando para vocês. E aí chegou um bispo e falou assim, vocês estão expulsos daqui. Então, essa liderança centralizadora, né, fez com que eles fossem expulsos da igreja por conta de ser oposição. E eu acredito que a oposição ela é saudável. Né? Quando você tem uma certa oposição, essa oposição te deixa mais seguro de estar fazendo as coisas certinhas nos caminhos do Senhor, né? Então, assim, a igreja era livre porque ela não queria ter
um líder dogmático, um líder que mandasse em tudo, mas que nós fôssemos uma liderança coletiva, que todos decidissem juntos, né? E a gente queria ficar livre dessa liderança dogmática. O último ponto é que a liberdade, o livre da Metodista Livre, é a liberdade de experimentar a transformação na santificação por meio do Espírito Santo, devido à consagração e fé pessoal, contra uma gestão do pecado ou crescimento gradual da justificação. Ou seja, é uma liberdade de que a transformação de cada um de nós seja de dentro para fora, que a transformação de cada um de nós não seja simplesmente em não pecar, em não fazer isso, em não fazer aquilo, mas que seja a liberdade de viver a plenitude da graça e do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a fluir em você, você é livre para viver em santidade. Por isso a santidade é a marca do verdadeiro cristão. Então, o que é santidade? Né? Vamos pensar sobre isso. O que é santidade? Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então eu gosto muito do texto bíblico de 1 Pedro, que para nós traz esse sentido da identidade em Deus como povo. É como que Deus olha para nós e o propósito que Deus tem para nós como povo. Aliás, esse versículo foi a primeira pregação da minha vida, foi esse versículo, né? Eu era um adolescente na escola dominical, e aí eu não sei o que aconteceu em mim, que eu resolvi escrever uma pregação. Só que eu estava com muita vergonha, eu não tinha para quem pregar. Eu escrevi uma pregação, eu não tinha para quem pregar. Daí eu falei para a minha professora era a Celise, esposa do Kaká, ela era a minha professora dos adolescentes, e eu falei: Celise, eu posso pregar para você? Porque Deus me deu uma pregação e eu queria pregar para alguém. Ela falou: claro, Joel. Aí a gente sentou lá na igreja e eu preguei para ela. Foi a minha primeira pregação da minha vida. Eu preguei esse texto de 1 Pedro 2,9. Vamos ler esse texto junto? O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi o primeiro versículo que eu decorei grande na minha vida, foi esse, né? E esse texto, o Pedro, né, que escreveu esse texto, ele pertencia ao povo de Israel. Mas ele teve um choque cultural. Lembra que Pedro teve um choque cultural? Porque ele não pregava para os gentios, ele pregava só para o povo judeu. Ele teve um choque cultural, ele teve uma quebra de paradigma, e ele entendeu em Deus que o povo de Deus não era só o povo de Israel, mas sim todos que tivessem debaixo da graça de Deus, buscando a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então Pedro nos dá um texto, esse texto que nós acabamos de ler, ele dá a identidade do povo de Deus. Qual que é a identidade do povo de Deus? Tem 4 pontos aqui da identidade do povo de Deus. Primeiro, ele fala que nós somos geração eleita. O que é uma geração eleita? O que é uma eleição? Eleição é quando a gente escolhe alguém, não é verdade? Então, se nós somos uma geração eleita, quem nos elegeu? Deus. Deus escolheu cada um de nós para formar esse povo. Vocês sabem por que Deus escolheu Israel para começar o Velho Testamento? Vocês sabem por que Deus escolheu Israel? Sabe qual foi a razão? Nenhuma. Deus simplesmente escolheu um e falou assim: vai ser esse. Esse povo vai ser o povo de Deus, e eu vou me relacionar com esse povo, ele vai se relacionar comigo, a gente vai ser tão amigo, tão conectado, que essa conexão vai ser exemplo para que todos os povos da terra se relacionem comigo. Mas Deus precisava escolher um, escolheu eles, e Deus escolheu cada um de nós. Deus elegeu, a palavra diz que é uma geração eleita, porque Deus nos escolheu, Deus nos escolheu. A segunda característica que nós vemos do povo aqui é o sacerdócio real.
o povo inteiro é um sacerdócio real. Lá em Êxodo, diz um texto que diz o seguinte, que o reino de Deus é um reino de sacerdotes. Ou seja, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aquelas pessoas especiais que faziam a conexão entre a terra e o céu. Os sacerdotes eram aqueles que, se você tinha algum pecado, você falava com o sacerdote fazia uma oferta ao Senhor e falava, Deus, perdoa essa galera aí porque eles erraram. O sacerdote, ele fazia essa conexão do povo para com Deus. E sabe o que Deus quer para nós como igreja hoje? Nós como distrito São Paulo, Paraná, sabe o que Ele quer para nós hoje? Que cada um de nós seja um ministro. Cada membro, um ministro. Não é só o pastor. Não é só a liderança. Mas cada um de nós é um ministro. Cada um de nós fazemos essa conexão com Deus. E não é uma conexão qualquer. É um sacerdócio real. É um sacerdócio que nos conecta com o rei. Terceira característica, e talvez é a característica nossa do tema de hoje, da santidade, é que Pedro nos chama de nação santa. Nação santa, o que significa uma nação santa? Essa palavra santo, ela tem um significado. O significado é separado. Deus pegou aquilo para ele, você entendeu? É um jardim fechado, regado e cuidado. Deus pegou aquilo com todo carinho e ele cuida daquilo com todo carinho. Nós músicos, nós temos os nossos instrumentos, né? E aquele instrumento que a gente tem, a gente cuida com carinho, é nosso. Ai, se alguém arranha alguma coisinha no nosso instrumento, a gente dói na gente, dói demais, né? Eu lembro um dia que o menino falou assim, pastor, posso levar teu violão para a sala? Pode, né? Mas toma cuidado. Aí ele deixou em cima da mesa, alguém esbarrou e caiu no chão assim, pá! Falei, nossa, meu coração doeu. Aquele dia meu coração doeu. Só de ouvir o meu violão caindo no chão, assim, meu coração doeu. Eu tive um violão também que o meu pai passou com o carro em cima. Ele estava na garagem, aí o violão caiu no chão, aí o meu pai foi dar ré para estacionar, ouviu um barulho estranho, nossa, que barulho esquisito, foi ver, o carro estava em cima do violão, né? Nossa, dói. Pessoal, é a mesma coisa que Deus sente com você. Toda vez que você peca, toda vez que você faz algo de errado que não agrada a Ele, o coração de Deus dói. Como se algo muito precioso estivesse sendo estragado. Porque você não é um povo qualquer, você não é uma nação qualquer, você é uma nação santa. A nação santa significa que nós somos um povo consagrado a Deus. E o último ponto, ele fala que você é um povo exclusivo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E quando Deus, isso já fala que nós somos separados, mas quando ele fala que você é exclusivo de Deus, isso traz um senso de pertencimento muito forte. É um pertencimento a Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. E Deus vai cuidar daquilo que é dele. Deus vai cuidar daquilo que é dele, né? Então, olhando para essas características, nós entendemos que Deus, ele tem um projeto para esse povo. E um desses projetos é a santidade. E é por isso que nós estamos falando da santidade. Porque a vida com Deus, a metodista livre, sempre que fala de metodista livre, você precisa lembrar de uma palavra: santidade. Sempre que fala de metodista livre, se alguém perguntar o que é metodista livre, eu não sei de muita coisa, mas o que eu sei é que a gente busca a santidade. A santidade, então, é estar separado para Deus. A santidade é estarmos separados do pecado. A santidade não é só estar separado do pecado, mas é estar também próximos de Deus. Nós estamos buscando a Deus, nós temos fome de Deus, nós queremos mais de Deus. A santidade também é a obediência à palavra de Deus, a palavra que transforma a nossa mente e o nosso coração, e aí transforma as nossas condutas.
O Lucas falou que eu estava semana passada lá em Apucarana, né? E eu estava mesmo, né? Foi um tempo muito gostoso. Pessoal de Apucarana, show de bola, o louvor foi maravilhoso. E aí eu estava na semana passada em Apucarana e ontem eu estava no Planalto, né? E o pessoal do Planalto também está aí, todo conectado com a gente, né? E ontem eu preguei lá no Planalto, e lá no Planalto eu estava falando o seguinte, que a nossa conduta, ela é um resultado dos nossos sentimentos, e os nossos sentimentos é um resultado dos nossos pensamentos. Então, a santidade, ela começa onde? Nos nossos pensamentos. A santidade tem que ser uma busca para uma transformação do nosso pensamento, porque alterando o nosso pensamento, nós alteramos o nosso sentimento e alteramos o nosso comportamento. Então, é muito importante você entender que a santificação é o quê? É um processo de transformação de um ser humano caído e pecaminoso em busca de ser a imagem e semelhança de Deus, essa santidade. Tem uma ilustração muito boa que me ajuda a explicar o que é essa tal dessa santificação, tá? E eu já falei isso pro pessoal da escola dominical, vocês vão ter que me ouvir de novo. Vocês têm que imaginar um cara jogando golfe, né? Um cara assim, do meu porte, Tiger Woods, né? Igualzinho, mesmo shape do Tiger Woods, né? E aí o Tiger Woods tá assim com o taco de beisebol, não, né? Não tá com o taco de golfe. Ele tá com o taco de golfe, tem uma bolinha aqui. E desculpa te falar, mas você é essa bolinha, tá bom? Não tô te chamando de gordo, mas você é essa bolinha. E aí no momento em que o Tiger Woods bate na bola, a bola ela faz um percurso até cair aonde? No buraquinho do golfe, né? Ali no buraquinho. E aí eu só quero explicar isso aqui que é muito interessante. Quando a bola sai desse ponto de inércia parado, estático, ele começa a se movimentar. Esse ponto que ele sai do estático e começa a se mexer é a regeneração. É o momento em que você entrega a sua vida para Jesus. É o momento que você nasce de novo. É o momento que você fala, Jesus, eu quero viver para ti. Jesus, tu és o Senhor e tu és o Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração para o Senhor, mora dentro de mim. É o momento da regeneração. Você saiu do seu estado de morte e entrou no estado de regeneração. E aí, você foi regenerado, aí tem o percurso da bolinha. Esse percurso aqui, ó, da regeneração até o buraquinho, é a santificação. Esse processo inteiro é a santificação. Então a santidade é algo que a gente vai buscar a nossa vida toda. Do momento em que você entregou a sua vida para Jesus, até você morrer, você vai estar buscando essa santificação. Você vai estar no processo da santificação, até chegar ali no buraquinho. E tem uma jogada no golfe que é chamada de Hole One, né? Aí você bate a bolinha faz o percurso e cai no buraco direto, sem precisar dar uma segunda tacada. Eles chamam de Hole One. E na verdade é exatamente isso que nós estamos buscando. Um Hole One. A santidade, o ser santo. A tacada perfeita. A inteira santificação, a perfeição. É nós sairmos da regeneração, passarmos pelo processo da santificação e cairmos no buraco que a gente chama de glorificação. Regeneração, santificação, glorificação. E esse processo que a gente leva para chegar na glorificação é a santificação. Então é um processo que não depende só de nós. Não depende simplesmente do nosso esforço físico, mas depende muito das nossas decisões. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que nesse percurso da santificação, você foi regenerado, você foi batizado nas águas, e aí a sua bolinha começa a se mexer, e você está nesse projeto de santificação. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós vamos cair, muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos agir por impulso, muitas vezes a gente vai fazer decisões erradas, nós vamos nos decepcionar, nós vamos passar por momentos difíceis, mas eu quero dizer para você que Deus está sempre disposto a recalcular a rota para você chegar na glorificação. Em algum ponto da regeneração, até você chegar no Hole One, no buraquinho,
na glorificação. Talvez bate um vento e você muda de percurso. Ou vem um passarinho e dá um tapa na bolinha, a bolinha muda de percurso, mas o Espírito Santo é o vento impetuoso que vai te trazer de volta para esse percurso, que vai como um GPS recalcular a rota para voltarmos ao caminho da salvação. Eu gosto demais de falar do caminho da salvação, que em latim a gente chama isso de ordo salutis, mas eu não vou falar isso hoje, talvez porque não vai dar tempo. Mas se você quiser assistir os vídeos da aula da santificação, a gente fala sobre a ordo salutis, que é a questão das graças. A gente tem uma graça só, mas essa graça ela é explicada através de um caminho da salvação. A graça preveniente, a graça convincente, a graça justificadora, a graça santificadora e a graça glorificadora. É uma teologia muito legal de se entender, mas eu não vou falar isso hoje para deixar vocês com vontade de aprender mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que toda vez que a gente cai, toda vez que a gente se decepciona, que a gente age por impulso, que a gente peca, porque no processo nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pecar. Eu quero dizer para vocês que lá em 1 João 1,9, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, o Espírito Santo vai te trazer de volta para a rota que vai te levar para o destino da glorificação. Deus coloca no coração do regenerado o desejo de viver em santidade. Ele coloca no coração das pessoas que entregaram a vida para Jesus o desejo de viver em santidade. A santidade é algo que já está em nós. E depois que nós saímos desse estado de mortos pelos nossos delitos e pecados, aflora em nós esse desejo por viver em santidade. Acompanha comigo Efésios capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Queridos, um cristão nunca mais vai conseguir viver tranquilamente com o pecado. Se você já foi regenerado, você nunca mais vai conseguir conviver tranquilamente com o pecado. Eu tenho um primo que diz o seguinte: quem já se converteu, não dá mais para pecar gostoso. Você vai sempre ficar incomodado. E sempre que você estiver em pecado, você vai falar assim: não, tem uma coisa errada. Parece que tem um alarmezinho na nossa cabeça, fazendo pé, 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 pé. Tá errado, tá errado. Por quê? Porque nós estamos no processo de santificação. E por isso que a nossa episcopisa linda, ela diz: santidade é a marca do verdadeiro cristão. E entre os cristãos, existe um grupo que veste a camisa da busca pela santidade, que somos nós, metodistas livres. E eu penso que dentro desse grupo de cristãos, existe um grupo que está buscando desesperadamente a santidade. Há 66 anos atrás, o meu avô, reverendo Hayashi, ele inventou um tal do Retiro da Santidade. O Retiro da Santidade era um retiro que acontecia lá em Bura. E eles ficavam 4, 5 dias orando, jejuando, confessando pecado, lendo a palavra de Deus. 66 anos que existe o Retiro da Santidade. Quem sabe a gente não resgata esse Retiro da Santidade, né? E começa a voltar a fazer um retiro, onde a gente volte, todos, crianças, jovens, adultos, a buscar a santidade com mais fervor e com mais vontade. Queridos, vamos buscar a santidade. Vamos ser cheios do Espírito Santo, até que o Espírito nas nossas vidas comece a manifestar santidade em nós. E lá no comecinho, a gente começou: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E lá tem um propósito. E o propósito é esse, ele diz assim:
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero dizer para você que você, como povo de Deus, você como um povo que busca a santidade, nós temos alguns propósitos. E eu quero colocar aqui 4 propósitos. E os 4 propósitos que vão ser os nossos 4 próximos meses. Ele diz que o propósito desse povo é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um dos propósitos é evangelístico. E o propósito evangelístico significa multiplicação. Nós queremos multiplicar as pessoas. Nós queremos ser uma denominação de pessoas, de muitas pessoas, que venham conhecer o Senhor Jesus através das nossas igrejas. O segundo propósito é o crescimento e o desenvolvimento da igreja, que acontece através da revelação, a revelação da palavra, que é o próximo mês. Nós vamos estudar sobre a revelação da palavra. O terceiro propósito é a mudança socioeconômica. Como eu falei para vocês, a nossa santidade não muda só o nosso comportamento de parar de beber e fumar, mas muda a sociedade. Ou seja, nós vamos falar sobre a justiça. O quarto propósito é o bom testemunho de santidade que nós vamos ter pelo mundo. E aí nós vamos falar sobre a colaboração. Então nós temos, olhando para a santidade, nós vamos começar a percorrer um percurso de propósitos, de entender os propósitos de ser metodista livre, que é a revelação, a multiplicação, a justiça e a colaboração. Porque santidade é a marca do verdadeiro cristão e a santidade é a marca do ser metodista livre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você, e que você entenda, nesses 5 meses que nós vamos ter o projeto Ser Metodista Livre, que você entenda o que é ser um metodista livre, e que nós possamos viver essa doutrina, e que nós possamos buscar essa santidade no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesse momento eu vou chamar o pastor Luiz Sugawara, da Imel Carrão, que ele vai estar fazendo a oração final. Bom dia a todos. Queremos agradecer pela mensagem, né, sobre santificação. Louvamos a Deus pelo louvor que pudemos prestar juntos, né? Realmente agradecemos por um momento maravilhoso que Deus nos deu de unir 9 igrejas, mas não só essas 9 igrejas, mas todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, né, que possam ser abençoados da mesma forma. Vamos orar a Deus, agradecendo nesse instante. Deus, nós te agradecemos porque fomos acolhidos por essa igreja metodista livre e estamos crescendo, Senhor, espiritualmente, graças ao Senhor, Pai. Agradecemos porque pudemos ouvir sobre santidade nesta manhã e que nós possamos ser santos como Deus é santo, Pai, como diz a sua palavra, que possamos realmente seguir, buscar a santidade, porque o Senhor é santo, Pai. E nós agradecemos também porque o Senhor preparou, através de Jesus Cristo, preparou todo o caminho para que nós possamos ser santos, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, pela obra de Jesus Cristo, a sua vida, morte e ressurreição, e também pela obra do Espírito Santo, pela vontade do nosso Pai Celestial, Pai. Nós pedimos, então, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, purificando os nossos corações, que nós possamos ser renovados, vivificados, que possamos realmente, diante de Deus, ó Pai, refletir o que está errado em nossas vidas, para que possamos realmente ser santos diante de Deus. E nós pedimos também que o Espírito Santo, ele possa estar enchendo a vida de cada um de nós, ó Pai. Como foi dito na mensagem, até chegar ao buraco, como no golfe, até chegar à glorificação, que nós possamos, ó Pai, buscar essa santidade, buscar ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos dar frutos eternos para Ti, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus.
aí que nós possamos ser instrumentos, ó Pai, possamos ser aquela bolinha de golfe, para que possamos ser usados, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela obra maravilhosa que o Senhor começou em nossos corações, na regeneração, e que possa ser completado através do poder do Espírito Santo, ó Pai. Senhor, complete a Tua obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, como diz na Tua palavra, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém, Pai. Amém. Estamos encerrando, então, aqui o nosso culto, né, do distrito, entre 9 igrejas do nosso distrito, mas queremos convidar todos, né, para o nosso próximo encontro. O tema vai ser a revelação, né? E queremos, então, convidar todos, né? Bom domingo a todos e queremos desejar, então, um excelente domingo e Shalom Adonai a todos. Abraço a todos.